Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo teu servo, nosso mediador, Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, te servir no Espírito, anunciando as tuas palavras. Coloque, Senhor, as tuas palavras na minha boca. Por Jesus Cristo, nosso profeta, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos para o livro de Juízes. Nós vamos passar esse dia de domingo, pela graça de Deus, conversando sobre diversos aspectos do livro de Juízes. Eu tenho pregado no livro de Juízes na minha própria igreja, eu achei por bem trazer para vocês um pouco do que eu tenho falado lá e trazer aplicações que eu creio que será pertinente e útil para os irmãos. Nós vamos falar nesses sermões que eu estou aqui sobre Deus, a igreja, o Estado e a família. Como que essas três instituições se relacionam com Deus e como o livro de Juízes tem muito a nos ensinar sobre isso. Então vamos para Juízes capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 4. Juízes 2, versos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E, quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laços. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, nós temos nesse texto aqui a repetição de um padrão bastante recorrente desde o livro de Gênesis, que é a aparição, a manifestação de uma pessoa chamada de o anjo do Senhor. E essa pessoa, o anjo do Senhor, se vocês lerem com atenção desde o livro de Gênesis e ao longo de toda a história do Velho Testamento, essa pessoa, o anjo do Senhor, ele aparece em todos os momentos cruciais e decisivos da história do povo de Deus. É muito importante entender quem essa pessoa é para entender por que ele é tão importante na história da redenção do povo de Deus do Velho Testamento. E aqui em Juízes capítulo 2, verso 1, você vê que o anjo do Senhor, ele começa se apresentando como aquele que fez Israel subir do Egito. Do Egito vos fiz subir. Ou seja, o anjo do Senhor aí, ele é o libertador de Israel. Mas, além disso, ele se identifica como aquele que fez uma aliança com Israel. Pois ele diz: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então, observe que ele se refere à aliança que havia com Israel como a aliança que ele, o anjo do Senhor, tinha feito. E aí nós devemos perguntar, o libertador de Israel e aquele com quem Israel tinha uma aliança não era Deus? Por que aqui é identificado como o anjo do Senhor? Para entender isso melhor, nós precisamos voltar um pouquinho e relembrar aquilo que muitos irmãos já sabem, que a palavra anjo, que nós traduzimos como anjo, no Velho Testamento, Malaque, no Novo Testamento, ângelos, da onde a gente tem a palavra anjo, ela significa mensageiro. Então, a palavra anjo significa mensageiro. E diferente do que muitos estão acostumados a pensar, no Brasil, na cultura brasileira, quando a gente fala de anjo, muitos imaginam um bebezinho pelado com asinha. Esse é um anjo, Na Bíblia, esse anjo aí não existe.
palavra anjo na Bíblia significa mensageiro e pode se referir a três coisas principais. A palavra mensageiro pode se referir a um mensageiro humano. Então, por exemplo, não precisa abrir, mas em Marcos 1, João Batista é chamado de anjo. Marcos 1, João Batista é chamado de anjo. Por quê? Porque João Batista era um mensageiro do Senhor. Malaquias 2, todos os sacerdotes de Israel são chamados de anjos, porque os sacerdotes eram mensageiros, eles traziam a mensagem do Senhor para o povo. Então, mensageiros humanos, anjos. Aliás, o nome Malaquias é derivado dessa palavra. Malaque, da onde vem anjo, mensageiro, Malaquias. Então, anjo na Bíblia pode ser um anjo humano. E nesse sentido, sim, esses bebezinhos aqui da igreja são tudo anjos, né? Porque, olha só, eles estavam cantando os salmos, a mensagem do Senhor já na boca dessas crianças aqui. São mensageiros do Senhor. Agora, além disso, existe aquilo que nós estamos acostumados a falar quando nós falamos de anjo, que são os anjos que são criaturas celestiais. Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi encarnar no ventre da Virgem Maria, quem é que foi avisar para a Virgem Maria que ela teria um filho que seria Jesus? Foi o anjo Gabriel. E ali, no caso, a palavra anjo, um mensageiro, esse mensageiro era uma criatura celestial. Um anjo que trouxe uma mensagem do céu para Maria, a bem-aventurada mãe do Senhor. Porém, a palavra anjo, na Bíblia, se refere a um terceiro tipo de ser, que não é uma criatura humana, que não é um mensageiro celestial, mas a palavra anjo também é utilizada no Velho Testamento para se referir a um mensageiro maior, que é o próprio Filho de Deus antes da sua encarnação. Então, em diversas passagens do Velho Testamento, nós vamos ver mensageiros humanos, mensageiros celestiais, que são criaturas, mas a palavra anjo também é utilizada no Velho Testamento para se referir ao Filho de Deus, que não é uma criatura, não é um anjo criatura, mas é o mensageiro do Senhor, enviado pelo Pai para falar aos homens como o seu mediador e como a imagem perfeita do Pai, que é aquele que se encarnou no Novo Testamento, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós podemos ver isso por todo o Velho Testamento. Se você ler lá desde Gênesis, você vai ver que em diversas passagens existe essa pessoa que é chamado de o anjo do Senhor, mas que ele é chamado e tratado como Deus. Não se trata de um anjo criatura, nem humana, nem celestial, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enviada pelo Pai, da mesma forma que ele foi enviado no Novo Testamento. Nós vemos isso, por exemplo, nós podemos ver isso em todos os momentos cruciais da história do povo de Deus. Todos eles, essa pessoa aparece. Mas vamos ver alguns exemplos. Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Bradou Deus a ele do meio da sarça. Então você vê aí que no verso 2, a pessoa que está no meio da sarça é o anjo do Senhor. E no verso 4,
essa mesma pessoa é chamado de Senhor, ele é chamado de Deus, e no verso 5 disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então aí, o anjo do Senhor, ele se identifica como Deus e o Deus dos pais, dos patriarcas. E isso condiz com o que nós lemos no livro de Gênesis. Ao longo do livro de Gênesis, essa pessoa, o anjo do Senhor, ele aparece para os patriarcas diversas vezes. Ele aparece para Abraão, ele aparece para Isaque, para Jacó, e nessas aparições, inclusive, Jacó teve uma luta com ele, a famosa luta de Jacó. Ele é, ao mesmo tempo, identificado como o mensageiro do Senhor, o malaque do Senhor, e, ao mesmo tempo, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Deus. Então, não é um anjo no sentido de criatura humana, mas é aquele mensageiro celestial, o eterno Filho de Deus. E aí surge a pergunta: como é que Deus pode ser um mensageiro e, ao mesmo tempo, ele é o próprio Deus? Como é que ele é Deus e o mensageiro de Deus ao mesmo tempo? Porque o nosso Deus, ele não é uma única pessoa. Então, o único Deus, ele subsiste em três pessoas. A única essência divina subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Portanto, o Filho de Deus, ele é Deus e ele é enviado de Deus, porque o Filho que é Deus é enviado do Pai. Tendo entendido isso, podemos voltar para o livro de Juízes. Voltem para Juízes capítulo 2. Com base nisso, e naquilo que nós podemos ver tantas vezes por todo o Velho Testamento, nós somos forçados a concluir que o Senhor Jesus, ele estava correto quando ele disse que quem lê o Velho Testamento e não encontra ele, e não enxerga ele, não está entendendo o que lê. Lá em João capítulo 5, por exemplo, o Senhor Jesus, ele diz: vocês leem a Escritura Sagrada, o Velho Testamento, em busca da vida eterna, mas vocês não vêm a mim. Mas o Velho Testamento é sobre mim. Aí vocês perguntam: onde é que está a pessoa do Senhor Jesus no Velho Testamento? Tem crente que acha que é só de maneira vaga, no meio de algumas sombras, alguns tipos. Não, meus irmãos. A pessoa do Filho de Deus, ele é o personagem principal de todas as principais histórias do Velho Testamento. Ele é o personagem principal. Ele apareceu para Abraão e comeu com Abraão. Não era a pessoa do pai que apareceu para Abraão, é a pessoa do filho. O pai nunca foi visto por ninguém. O filho é aquele que o revelou. João capítulo 1. Jesus Cristo apareceu para Jacó, e Jacó, inclusive, diz: eu vi o anjo do Senhor que me disse, eu sou Deus. Jesus Cristo apareceu para Moisés na sarça ardente. Jesus Cristo apareceu no início do livro de Josué como capitão dos exércitos do Senhor. Todos os momentos cruciais da história de Israel, o anjo do Senhor aparece. Até o final da história de Israel, que é lá no fim do cativeiro babilônico, quando eles têm que reconstruir o templo. Quem é que aparece para impedir Satanás de parar de impedir de construir o templo? O anjo do Senhor aparece no fim da história do Velho Testamento, repreendendo Satanás diante do sacerdote Josué. Então, com isso eu estou mostrando para vocês que é por isso que o anjo do Senhor aqui, em Juízes capítulo 2, verso 1, ele se apresenta como Salvador e como o Deus da aliança com Israel. E se vocês entenderem isso do verso 1, vocês vão entender duas coisas fundamentais que nós precisamos ter em mente para entender o resto do texto. Número 1.
A religião do Velho Testamento é uma religião trinitária. Não existe em nenhuma parte da Bíblia um momento em que o povo da aliança não adorasse a Deus como trino. Tem gente que vai dizer assim: no Velho Testamento era meio obscuro assim, eles não sabiam direito que Deus era trino. Se você pensa assim, você acredita em heresia. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, tem um capítulo interessantíssimo. O título do capítulo já fecha a questão. O título do capítulo é assim: que Deus, desde a criação do mundo, foi revelado como triuno. Desde a criação do mundo, é apresentado no Velho Testamento o Senhor, o mensageiro do Senhor e o Espírito Santo. Em todos os livros do Velho Testamento, Jeová, o Deus de Israel, é o único Deus em 3 pessoas. A revelação do Velho Testamento, a religião do Velho Testamento não é a religião dos judeus modernos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus triuno. Ele se apresenta assim no Êxodo. Ele se apresenta como triuno no Gênesis. E no mistério dessa trindade, existia desde o princípio um mediador, que era o Filho de Deus. Então, em todos os pactos do Velho Testamento, a pessoa do Filho de Deus, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, ele se manifesta para instituir aquele pacto. Ele se manifesta para estabelecer como o enviado do Pai o pacto entre Deus e seu povo, sendo seu mediador. E todos esses pactos são selados pela obra do Espírito Santo. Então, é Jesus Cristo que apareceu para Moisés, que apareceu para Abraão, fazendo promessas como enviado do Pai, promessas pactuais que viriam a ser seladas pelo Espírito Santo. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Quando Jesus apareceu para Moisés, Jesus mandou Moisés, como mensageiro do Pai, construir um santuário. Aí eu pergunto para vocês, aquele santuário que era o sinal visível da aliança entre o povo e Deus, era qualquer um que poderia construir aquele santuário? Podia chegar alguém lá e falar assim: eu sou pedreiro, eu trabalho com isso aqui, eu vou construir esse santuário aí porque eu quero ajudar aí. Negativo. O que Jesus falou para Moisés? Vai construir o santuário, os homens que eu escolher, porque eu vou enviar o Espírito Santo sobre esses homens, e aí eles podem construir. Ou seja, só quem tinha o Espírito Santo, porque quem sela a aliança entre o Pai e nós, mediado pelo Filho, é o Espírito Santo. Sempre foi assim e sempre será. Ou seja, a religião verdadeira é, por definição, a religião da Santíssima Trindade. Por isso que todos que rejeitam a Santíssima Trindade, seja no Velho e no Novo Testamento, são hereges e vão para o inferno. Sempre foi assim. Lá no Velho Testamento, Moisés não sabia que tinha trindade. Se arrependa dessa heresia. Moisés adorava o Deus triuno. E ele sabia que era um Deus em 3 pessoas. Porque ele escrevia. Ele escrevia sobre o anjo do Senhor. Ele escrevia sobre o Espírito Santo. Ele sabia dessas verdades. E isso nos conduz a uma segunda verdade que tem a ver com essa aliança que nós vemos aqui nesse texto. Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nós vemos aqui que muitas pessoas se perguntam qual é a diferença entre a velha aliança, a aliança abraâmica, mosaica, a nova aliança.
Quais seriam as diferenças? A partir da consideração desse texto atento, nós devemos concluir que não existe diferença essencial entre as alianças do Velho Testamento e a Nova Aliança. Não existe diferença essencial. Existe diferença na administração externa, que nós já vamos falar. Mas vamos lá. O Deus que fez a aliança, que fez as antigas alianças, a nova aliança, o Deus é diferente ou é o mesmo Deus? Ponto 1, é o mesmo Deus, que é revelado como triuno. O mediador dessas alianças, é o mesmo ou é diferente? É o mesmo, nós acabamos de ver que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o mediador das alianças do Velho Testamento. Pode ler todas elas. Pode ler todas as alianças do Velho Testamento. Você vai ler lá, de alguma forma está envolvido as três pessoas da Santíssima Trindade. Tanto pessoalmente quanto na forma de figuras. Essas figuras nós já vamos falar dentro de alguns instantes. Além do mesmo Deus, do mesmo mediador, a lei moral de todas as alianças também é a mesma. A lei moral é a mesma. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele vai explicar na Epístola aos Romanos como é que o cristão tem que viver, o que o apóstolo Paulo cita em Romanos 13? Ele cita os 10 mandamentos e ele cita Levítico 19. Quando Paulo vai explicar como que um cristão tem que regular sua vida para andar em santidade, ele cita os 10 mandamentos. Romanos 13, 1 Timóteo capítulo 1, ele também cita os 10 mandamentos. Quer ver? Abra lá em 1 Timóteo capítulo 1. Primeiro Timóteo capítulo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Então você vê que Paulo não é contra a lei. Está dizendo que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente. Ou seja, ruim é esses hereges que distorcem a lei. Mas se alguém usa dela legitimamente, é boa. Vamos continuar. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Vamos lá. No verso 9, ele diz: parricida e matricida. Parricida, quem mata o pai, matricida, quem mata a mãe. Quinto mandamento. Homicida. Sexto mandamento. Fornicadores e sodomitas. Sétimo mandamento. Roubadores de homens. Oitavo mandamento. Mentirosos. Nono mandamento. Perjuros também. Nono mandamento. Perjuro é mentir em nome de Deus. Ele vai falar no verso 11 que todos esses mandamentos, o decálogo, está citando o decálogo, está citando na ordem, inclusive. Todos os mandamentos, verso 11, são conforme o evangelho. Ou seja, a lei moral do Velho Testamento é a mesma do Novo. Abre Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Vamos lá. Mortes, sexto mandamento. Adultério e fornicação, sétimo mandamento. Furto, oitavo mandamento. Está vendo aqui na ordem? Falso testemunho,
Nono mandamento. Jesus não está citando coisas aleatórias, ele está citando os 10 mandamentos na ordem. Ou seja, a lei moral do Velho Testamento é a mesma que o Novo. Então, voltando para Juízes. O Deus é o mesmo, o mediador é o mesmo, a lei moral é o mesmo, o caminho de salvação é o mesmo? Sim, porque em Romanos capítulo 4, depois de provar que a doutrina da justificação é pela fé, e pela fé somente, como é que Paulo prova que a salvação, a justificação é pela fé somente? Ele cita Abraão e ele cita Davi. Ele diz, Abraão foi justificado pela fé somente, Davi foi justificado pela fé somente. Logo, o caminho da salvação no Velho, Davi e Abraão, e no Novo Testamento é o mesmo. Vocês estão vendo? Todas as coisas que as pessoas dizem que é diferente, os apóstolos dizem que não é diferente, que é a mesma coisa. Lá em Lucas capítulo 16, o Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola do rico e Lázaro. Aí o rico lá no inferno, ele queria voltar para pregar para os familiares. Já pensou se toda hora aparece um morto pregando para você? Aí lá na parábola, Abraão fala, nada disso. Se eles querem ter a vida eterna, que ouçam Moisés e os profetas, ou seja, que ouçam as Escrituras. As Escrituras ali, Moisés e os profetas, é o Velho Testamento. Logo, o Velho Testamento ensina o caminho da salvação, que é o mesmo que Jesus ensinou, Lucas 16. Então, em todas essas passagens, nós vemos, voltando para Juízes, abram de volta Juízes, que existe uma unidade essencial entre o novo e as velhas alianças, as alianças lá do Velho Testamento. Uma unidade essencial. Qual é, então, a diferença? A diferença está na administração externa, ou seja, naquilo que não é essencial, mas que é acidental. Por exemplo, no Velho Testamento, seu filho nasceu, ele seria circuncidado. Mas agora ele nasce, ele é batizado. Qual é a diferença entre a circuncisão e o batismo? Somente no exterior, porque a aliança em sua essência é a mesma, as promessas são a mesma. Serei teu Deus e dos teus filhos. No Velho Testamento, você celebraria a sua comunhão com o Senhor, por exemplo, participando da ceia da Páscoa, comendo do cordeiro, participando da ceia da Páscoa. Nós não participamos mais da ceia pascual do Velho Testamento, nós não comemos mais cordeiros, as ervas amargas, mas nós temos a ceia do Senhor. Vamos lá, a ceia pascal apontava para quem? Quem era o Cordeiro de Deus? O que João Batista explicou? Que o Cordeiro de Deus é Jesus. Então, o Cordeiro da ceia pascal apontava para Jesus, aquela ceia aponta para quem? Para Jesus. Logo, mudou a forma externa, mas a essência, Jesus, é a mesma. E por isso, a nossa religião, revelada pelo Pai, por meio do Filho, no Espírito, é essencialmente a mesma religião dos patriarcas, dos profetas, do rei Davi, do rei Salomão. Nós servimos ao mesmo Deus, pelo mesmo mediador, no mesmo Espírito, pelo mesmo caminho de salvação e pela mesma lei moral. É a mesma religião, o que muda é acidental, em outras palavras, secundário. A essência é a mesma. Então, se você é cristão, tem a alegria de saber que você faz parte da única fé verdadeira e da fé mais antiga. No período da Reforma Protestante, existia um reformador chamado Heinrich Bullinger. É o meu segundo favorito reformador. Um dos livros dele se chama
A Fé Antiga, em que ele fala que os católicos romanos eram os inovadores, porque ele tinha a mesma religião de Abel. A religião mais tradicional e antiga do mundo é o cristianismo, porque Abel adorava ao Pai por meio do Filho. Abel é trinitariano. A Trindade começou no Concílio de Nicéia. Vocês estão loucos? O Concílio de Nicéia confirmou a fé de Enoque. O Concílio de Nicéia é os gentios cumprindo as profecias de Jacó, que os gentios adorariam e serviriam ao Deus triuno. Jacó profetizou isso. E Nicéia cumpriu a profecia, e todos os concílios da igreja cumpriram essa profecia. Os gentios lá na Inglaterra, quando eles confessaram a fé de Westminster, é a profecia de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O Deus de Abraão, o Deus trino, mesma aliança, mesma fé, a mesma lei moral. E é isso que nós vemos aqui. Nós aprendemos então em Juízes, não somente sobre uma antiga fé que passou uma antiga dispensação que não tem revelação para nós. Tudo que está em Juízes foi escrito para nós. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, que o Velho Testamento foi escrito para você. 1 Coríntios 10. Paulo manda ler o Pentateuco para aprender a servir ao Senhor. E aqui nós vemos também, no verso 2, que aqueles que, fazendo parte do povo aliança, se tornam violadores e quebradores da aliança, como que é a raiz da quebra da aliança? Ele fala: e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Quando ele fala aí, a minha voz, já entra aí o sola escritura. Ok? Aonde que tem sola escritura na Bíblia? Milhares de passagens. Não tem como fazer uma conferência só para falar desse assunto, que é milhares de passagens. Mas essa aqui é uma das milhares que ensinam sola escritura, porque quando ele diz, não obedeceste a minha voz, lembre-se que quando você lê a Bíblia, você tem que definir as coisas biblicamente. Eu acho que a minha voz aqui é que eu vou chegar ali no estacionamento, eu vou ouvir uma voz audível assim, eu tenho que obedecer. Negativo. Vocês lembram que antes de Moisés morrer, Moisés falou assim, pessoal, tudo que eu mandei, tudo que o Senhor falou, eu vou escrever num livro. E se você ler Deuteronômio 29, Deuteronômio 30, diversas vezes, esse livro de Moisés é chamado de minha voz. Minha voz. Ouçam a minha voz como está escrito nesse livro. Eu não vou ler tudo aqui, porque ficaria a manhã inteira, mas cheguem em casa, leiam Deuteronômio 27, 28, 29, 30. Observe o que é a voz do Senhor. É o livro. E aí, depois que Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés como seu sucessor. Aí tem uma hora que Moisés reúne todo o povo, incluindo as crianças, não manda nenhuma criança lá para a escolinha, reúne todo o povo, o texto é enfático, até os bebês de colo, e aí é dito assim no texto. Podem abrir lá, Josué capítulo 9. Desculpe, Josué capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 33.
E todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Eubal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse. Josué era um dos melhores amigos de Moisés, andou 40 anos com Moisés. Mas em nenhum momento ele falou assim, ó, pessoal, tem umas coisas que está escrito que Moisés escreveu, mas tem uma tradição oral aqui, que era eu e Moisés conversando a sós, que vocês têm que obedecer também, mas que não está escrito, tá? Negativo. Josué era amigo de Moisés, mas tudo que Moisés mandou, verso 33, quer dizer, verso 35, estava escrito na Bíblia que eles tinham. Aí, perto de morrer, no final do livro de Josué, nós vemos que ele deu continuidade à escrita da Bíblia, e aí a Bíblia, além de incluir o Pentateuco, passou a incluir o livro de Josué. Então, quando a gente chega lá em Juízes, capítulo 2, volte Juízes, capítulo 2. Só para confirmar que aquele relógio está certo, né? Senão eu vou pregar por mais 3 horas aqui. É 10h55, né? Juízes 2. Então, quando ele disse, não obedeceste a minha voz, você tem que entender, vocês não estão obedecendo a Bíblia. Então, a Bíblia é aqui o livro que revela como Deus deve ser servido. É o livro que revela quem é Deus, que é o Deus triuno, que é o mediador, e como ele deve ser servido e adorado. Ele deve ser servido e adorado conforme a sua voz, conforme ele ordenou e não conforme os homens imaginam. O que acontece quando os homens tentam servir a Deus de uma maneira que ele não ordenou? O que acontece quando os homens tentam servir a Deus de uma maneira que não está contido na voz de Jesus? Aqui é a voz de Jesus. Eles se desviam do Senhor, eles não derrubam os falsos altares, e a consequência disso, no verso 3, é que a nação, o povo de Deus, de forma geral, ele experimenta os espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laços. E como isso aqui foi escrito não só para eles, mas para nós precisamos entender que este problema aqui é um problema que nós temos hoje no Brasil. E a gente precisa entender que a raiz de todos os problemas brasileiros, a origem de todos os problemas brasileiros, é que nós temos um povo que diz conhecer o Senhor, que diz fazer parte da aliança com o Senhor, mas não serve ao Senhor conforme está escrito em seu livro, que é a sua voz. Nós temos um povo que não está interessado em servir ao Senhor da maneira que o Senhor ordenou. Que não está interessado em saber o que o Senhor disse, o que o Senhor quer que nós façamos. Quem é o Senhor?
como é o Senhor. E a consequência inevitável é, se nós não queremos o Senhor como nosso libertador, qual é a grande lição do livro de Juízes? Vocês servirão e serão escravos desses falsos deuses criados segundo a imaginação do homem. Essa é a essência de toda idolatria. A essência de toda idolatria é: vamos imaginar Deus, não conforme o Espírito revelou pelo Filho em sua palavra, mas conforme nós queremos e nós imaginamos. Falsos deuses, abominação. E como o único Deus de amor é o Deus triuno, que é o amor eterno, no Deus triuno subsiste o amor eterno entre o Pai e o Filho, tendo o Espírito como elô deste amor. Aqueles que se voltam contra o Deus de amor e se permitem servir falsos deuses, o que acontece com eles? São humilhados, escravizados e pisoteados, porque esses deuses não nos amam. E não nos amando, não podem construir uma sociedade em que os homens se amam. O que Deus, quando ele libertou Israel da escravidão do Egito, o que ele quis, o que ele ordenou? Jesus nos deu essa resposta. Jesus disse que quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, ele deu 2 mandamentos que explicam todo o resto. Deus quis um país, uma nação edificada sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. E esse amor a Deus sobre todas as coisas, ele produz um amor pelo próximo como a nós mesmos. Jesus explicou o Pentateuco assim. Então, Israel, Deus queria que Israel fosse uma nação edificada sobre o amor. Todos os mandamentos de Israel eram mandamentos de amor. E fundamentados neste amor, eles seriam um país livre, próspero e amoroso com o seu próximo. Livre, próspero e amoroso com o seu próximo. O único fundamento seguro e genuíno da liberdade verdadeira é Jesus Cristo, que apareceu para Moisés e se encarnou no ventre da Virgem Maria. Não existe outro libertador além dele. Porque ele é o Deus do eterno amor. Quando nós abandonamos o Senhor, é a grande lição de Juízes. Quando vocês abandonam o culto puro e genuíno, ordenado por Deus, vocês se tornam escravos e sofrem o ódio do mundo. Vamos isso muitas vezes. A grande mensagem de Juízes é essa. No livro de Juízes, quando Deus ia libertar o povo, quem é que Deus mandava para libertar o povo? Ou aparecia o anjo do Senhor apareceu para Gideão, apareceu para a mãe de Sansão. Várias vezes aparece Juízes. É tudo Jesus, tá? É tudo Jesus vindo para libertar o povo. Aí depois que Jesus aparece, quem é que Jesus envia no livro de Juízes? O Espírito Santo. O Espírito Santo para tornar os homens parecidos com Jesus. Porque quando Jesus manda o Espírito Santo no livro de Juízes, o que acontece com aqueles que recebem o Espírito Santo? Se tornam libertadores como Jesus, que vos libertei da casa do Egito. E é o que o Espírito Santo faz em todas as eras. O Espírito Santo, ele é enviado para nos fazer parecido com Jesus. E quem é parecido com Jesus, ouve a voz de Jesus. Essa é a grande lição de Juízes. E é uma lição para nós, para a igreja. Igreja, se arrependa de ouvir outras vozes. Parem de ouvir as vozes de Baal. Parem de ouvir as vozes de Moloque. Está cheio de igreja aí no Brasil
de falsos crentes defendendo o aborto. Isso é adorar Moloque, o deus dos cananeus, de Juízes. É a mesma coisa. Crentes sem amor, que não amam seus filhos, que pegam seus filhos e entregam para os deuses cananeus educar. Vai aí, ó, sacerdote de Moloque, educa meus filhos. O importante é que é de graça e de qualidade. É assim que o povo está pensando? Aí a gente quer se perguntar por que as coisas estão tão erradas. Aí você se consola dizendo, não, está tudo errado, mas não é responsabilidade minha. É porque é o tempo do fim. Deixa se apagar, se queimar o mundo. É o tempo do fim. Não, meu irmão, não é sinal do tempo do fim, é sinal de que vocês são apóstatas. Nós somos apóstatas, como igreja brasileira. Nós fazemos concessões com os altares dos cananeus e nós não queremos ouvir a voz do Senhor somente. Inclusive, a gente lê esses livros do Velho Testamento e diz que nem é a voz de Jesus. Na maioria das igrejas estão falando isso. Não é Jesus falando. É quem? É o Deus do Velho Testamento. Agora Jesus veio falar de graça e amor. Louco! Deus sempre foi amor. E se algum pecador imundo entrou no céu, é porque ele foi justificado pela fé somente em Cristo, somente em todas as eras. Toda a Bíblia é a voz de Jesus, o eterno mediador, o eterno mensageiro do Senhor. Reflitam nisso, meus irmãos. Qual voz vocês querem ouvir? Vocês já viram como é que termina o livro de Juízes? Termina com estupro, anarquia e sacerdote doido. Aí você se pergunta, precisava terminar o livro tão assustador assim? Precisava sim. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Juízes é o aviso. Como é que termina um país, uma sociedade, que lá no início se recusou a ouvir a voz do Senhor? Termina assim. Vocês não querem ouvir a voz do Senhor, não? Vocês vão terminar igual o livro de Juízes. Essa é a moral da história. Ouçam o Senhor e vocês vão ter uma sociedade amorosa, livre e próspera. Rejeite a voz do Senhor, que você se torna como os abomináveis cananeus. Ouça, meus irmãos, a voz do Senhor. Vamos orar.